Ele sempre tem que dizer, verdade que sim? A nós outros, às vezes, em alguma situação, nos faltam palavras. Não teremos que dizer, às vezes, porque estamos aí, quizá, assustados, ou amedrentados, ou avergonzados. Então, se nos faltam palavras para falar e expressar, incluso o que sentimos. Pero Deus sempre tem palavra. Amém? Sempre, sempre, sempre. Eu quero começar, irmãos, pedindo que você abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, Deus nos vai falar coisas tremendas hoje. Efésios capítulo 1. Aleluia. Efésios 1, no versículo 3. Tremendo. Diz assim: Bendito sea el Dios e Padre de nuestro Senhor Jesucristo. Assim diz a tua palavra, sim ou não? Amém. Um momento que eu lembro uma coisa para nós. Amém. Disse: Bendito sea o Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo. Disse que nos bendijo, amém? Com toda a bendição espiritual em los lugares celestiales em Cristo. Este bendijo está no verbo conjugado no passado, é dizer que já Deus nos bendijo, verdade? Já nos bendijo. E disse com toda, amém? Não é algo limitado, amém? Não é algo para mientras, ou de pouquito, ou por medida, não. Diz que Deus nos bendijo com toda, amém? E o Senhor deixou essa palavra muito clara para nós outros, amém? Com toda a bendição espiritual em los lugares celestiales. Essas bênçãos estão, onde estão, irmãos? Em los lugares celestiales, amém? Em lugares celestiais estão essas bênçãos, e devemos nós outros ter essa vida espiritual, de não estar apegado à terra, às circunstâncias, senão que estemos aí em outro nível, amém? Mais arriba estemos nós outros, porque é mais arriba de onde estão essas bendições, não é aqui. Nós podemos, evidentemente, atrairmos a nós outros, a selas barrar a nós outros, amém? Trazer a bendição do céu a nossas vidas, isso sim, devemos fazê-lo. Pero, de verdade, onde estão ubicadas é nesse lugar, nas regiões celestiais em Cristo. É dizer, quanto mais cercanos a Deus estemos nós outros, mais estaremos expostos a estas bendições, amém? Mas estaremos para receber essas bendições, desfrutar e alegrar nosso coração por estas bendições. Se eu lhe perguntar aqui, irmãos, bueno, nem é necessário perguntar, que há muitas madres aqui, há padre também. Em algum momento, e vocês seguramente reganharam seus filhos, ou lhes chamaram a atenção, verdade? Porque os ninhos e às vezes adolescentes não cuidam do que têm, verdade que sim? Você com muito sacrifício compra um tênis, um pantalão, um celular, e ao rato já está todo estropiado, todo feio, às vezes acharam, perderam, ou regalaram, ou venderam para outra coisa. Ou seja, os úteis escolares às vezes não duram todo o ano, verdade? As coisas não duram, a roupa, e não é porque estão crescendo, senão porque às vezes danham e causam problemas, etc. Assim, um montão de situações. E disse aos papás e às mamás: você não valora o que te damos, você não valora como nós outros te damos, que te estamos mantendo com todo o que tu necessitas. Talvez não tenhamos o melhor allá que os ricos têm, pelo que tu tens é de valorar, de cuidar, verdade? Assim os papás fazem com seus filhos, porque eles não têm a madurez suficiente para cuidar aquele, verdade? Para eles dá igual, eles veem, como disse há um tempo atrás aqui, eles veem na questão do preço e não do valor. Você acorda que falamos há um tempo aqui, verdade? Os ninhos se peleiam um com o outro e dizem: meu celular custou tanto, e o outro diz: mas o meu custou mais.
Eles sabem o preço, pero o valor que o papá teve que pagar, ou a mamã teve que pagar, isso não lo sabem, amém? Porque não têm madurez para isso, e quando têm, os papás les agarram buena regañada, verdade? Agora, hermanos, imagine-se você, se um destes niños que tu tens em tu casa, em algum momento Deus lhe dera sabedoria, assim, um espaço de sabedoria, e esse niño estaria volver a ver-te a ti e dizer assim: vea papi, vea mami, de verdade eu não é valorado, nem entendo essas coisas de valorar as coisas, pero e tu? Amém? E tu que Deus te ha bendecido, e tu que has recebido a bendição de Deus sem merecê-la, como eu não mereci, tu tampouco merecias, e que has hecho com a bendição de Deus. Imagine-se, hermanos, se um hijo de nós outros falar desta maneira. Porque de verdade nós outros, como adultos, não somos niños, somos adultos, conscientes, gente madura em la fé, em la vida, em la experiência de vida. Assim somos, irmãos, verdade? Pero aún assim, não valoramos a vezes o que recebimos de parte de Deus sem merecer, porque a verdade é esta: nada que o que temos ou hacemos, ou onde estamos, ou o que hemos vivido, nada foi por merecimento, nada foi por mérito humano, todo foi por graça e por misericórdia. Então, se dizer que se nós outros deixamos passar a bendição por nós outros, se la perdemos porque se nos va de la mano, significa que ou que somos imaduros, verdade? Ou que somos irresponsáveis com as coisas que recebemos de parte de Deus, ou a nós outros nos dá igual, não temos temor, verdade? Assim. E assim como vem, assim se vai, não importa. Ou será que de verdade, irmãos, não entendemos o que Deus faz, verdade? Que sem merecermos, Ele nos ha dado todo. Amém, irmãos? Eu não sei você, mas eu posso dizer: Deus me ha dado todo. Amém? Para esse tempo, Deus me ha dado todo o que necessito. Amém? Quisiera eu ter mais, evidentemente, eu creio que você também, verdade? Pero para esse tempo, o que nós outros temos, o que hemos recebido de parte de Deus, ha sido suficiente para manter-nos como estamos. Me está entendendo, irmãos? Evidentemente não nos vamos estancar, verdade? Queremos sempre mais crescer, prosperar, aprender, desenvolver-nos cada vez mais. Pero eu me pongo a pensar, irmãos, se os niños adolescentes nesta casa nos dijeron isso, de verdade eu não valorei o pantalão que me diste, pero tampouco tu valorou a bendição que Deus te ha dado. E aí, como queda nós outros? Amém? Como nos quedamos em uma história como essa, irmãos? Disse a palavra aqui, irmãos, que Deus nos bendijo, amém? Com toda a bendição espiritual. Ele nos deu algo que nós outros não merecíamos. Seja o que tu has recebido de parte de Deus, repito, não houve nenhum mérito em você, nenhum mérito em minha pessoa. Todo ha sido por graça, por misericórdia, por esse grande amor com que nos ama o Senhor, com que nos amou desde o princípio, quando não éramos nada no ventre de nossa mamã, já o amor do Senhor estava aí. Amém, irmãos? E agora, nem para quê? Quanto Deus ha hecho em nossas vidas, como nos ha livrado, como nos ha bendecido. E nós outros, às vezes, andamos aí, e a bendição vem, e vivimos um rato de felicidade, de gozo no Senhor, e ao rato, sempre. Aí volvimos a vida complicada, verdade? Volvimos a complicar-nos nossa vida, de puro gosto, nos metemos em situações, nos metemos em problemas. Por quê? Porque não hemos valorado, diga comigo, não hemos valorado a bendição de Deus. Amém? Pero reclamamos quando vêm os ventos e as tempestades e decimos: Senhor, hasta quando? Será que tu não vê o que está passando? É claro que Deus está vendo, irmãos. Pero não nos acordamos que de meio da bendição salimos nós outros. Nós outros salimos da bendição para buscar não sei o que em caminhos de perdição, em caminhos de maldição, em coisas que Deus, a lo mejor, já nos havia sacado de aí. Pero nós outros abandonamos a bendição aqui e vamos nós. Alô? Nós estamos entendendo? Então, irmão, não é culpa de Deus. Diz que Ele já nos bendijo. Amém?
E de tempos em tempos o Senhor estende sua mano e as coisas começam a acontecer, as oportunidades começam a apresentar-se em nossa vida, e tu dizes: uau, como é possível isso? Tu mira para ti mesmo, sabe que tu não tens a capacidade para viver aquele, que nada has hecho para viver essa experiência que estás vivendo. Então tu disse: bueno, só pode ser Deus, então, verdade? E se foi Deus, irmãos, e evidentemente que a bendição dele que vem, não vem do outro lado, verdade? Valoremos, irmãos, valoremos. Porque vamos andar aí buscando problemas, verdade? Porque será que o ser humano lhe gusta viver fortes emoções, verdade? A gente parece que lhe gusta, irmãos, viver fortes emoções, pero para mal e não para bem. Como que andamos buscando problemas e parecerá que nos dá aquela nostalgia do tempo que vivíamos atribulados, perseguidos, maltratados, humilhados. Parecerá que estamos tão bem na bendição de Deus que pensamos: eu vou sair um pouquinho daqui porque me gostaria de ter algo de emoção na vida. Como se entende isso, irmãos? Amém? O que estamos fazendo, irmãos? Se Deus quer dar paz a nós outros, diz a palavra, irmãos, que quando quando Salomão assumiu o governo de Israel, que sucedeu? Diz que Deus lhe deu paz em todos os dias, lhe deu paz. Estava esse homem cercado de inimigos estes que Davi havia peleado toda a vida com eles, verdade? Sin embargo, esse homem disse a palavra que o Senhor lhe deu paz a Salomão, paz. Pero esse homem, vivendo em tempos de paz, o que sucedeu, irmãos? Começou a reunir cavalos, a comprar armas, verdade? A hacer negócio com países estrangeiros, buscando armamentos para a guerra. Pero que guerras é essa que ele estava buscando, irmãos? Que guerra teria ele se Deus lhe havia dado paz? E Deus lo regañou porque ele tinha uma cidade, apenas para cuidar de cavalos. Que lhe parece, irmãos? Que lhe parece se esse cantão de Nandayuri que nós vivimos aqui, um rei meio aí louco, preparar esse lugar apenas para guardar armas de guerra? Qual seria a intenção? Verdade que sim? Ou seja, qual o temor que tem ele? De que quer defender-se ele? Se Deus é que é a defesa, que Deus é o que nos guarda, que Deus é o que nos livra. Porque vamos aí buscar situações, irmãos? Se já Deus nos sacou e puso, já basta já quedar aqui é bendição. Amém? Pero Salomão não, irmão. Salomão começou a comprar cavalos e mais cavalos, os cavalos de Egipto, os cavalos de Arábia, e eram todos animais preparados para a guerra. E Deus lhe pegou uma reganhada. Por quê? Para quê? Para que comprar armas de guerra? Se o Deus ha dado paz. Então, se nós vivimos assim, irmãos, estamos em bendição, porque Deus nos amou, Deus decidiu bendecir-nos, verdade? Pero também bendição que recebemos de Deus, delas que nós outros hemos orado, clamado, esperado por muito tempo. Como se entende isso, irmãos? Verdade que sim? Não é que recebemos porque oramos muito, não é? Porque já estava no propósito de Deus, amém? A oração apenas precipitou o tempo, acortou o tempo, não sei, algo de Deus isso. Que a oração sempre é válida, verdade que sim? Pero nós estamos vivendo situações de bendição de Deus, que quizá oramos e clamamos por muito tempo, e esperamos aquele, e anelávamos ter algo assim, como gostaria de ter uma vida assim, uma circunstância assim, uma casa assim, um ministério, alguma coisa. Aí vem Deus e disse: bueno, está bem, eu penso igual, tome, recebe aí. Aí nós nos gozamos, nos alegramos, verdade? Contamos para todo mundo o que está passando com nós outros, todos, queremos que todos sejam partícipes de nossa alegria, verdade que sim? De nosso gozo, como aqueles chiquinhos que recebem um regalo de Navidad, andam em todo o vecindário mostrando a outros ninhos o que ganhou, sim ou não? Assim somos nós outros, irmão. É natural do ser humano gozar-se, alegrar-se quando algo grande passa e sucede. Pero, irmãos, que passa? Que quando esse gozo se nos vai, que quando ele se mete na rotina em nossa vida, verdade?
e pensamos: ai, está tão cômodo aqui, verdade? Há tanta paz aqui, há tanta tranquilidade nessa vida, eu gostaria de ter um pouquinho de emoção, verdade? Estamos como Salomão, irmãos, buscando pleito. Vamos entender isso, irmão? Estamos por aí buscando pleito, buscando problema, dejando lo bueno, lo hermoso que Deus ha hecho, verdade? Para buscar situações das que o Senhor já nos guardou, já nos livrou. Amém, igreja? Abra tua Bíblia aí, irmãos, em Gênesis capítulo 2. Viva a bendição de Deus, amém, igreja? Desfruto da bendição de Deus. Deus se alegra, se gosta quando nós estamos também contentes e felizes com o que Deus nos dá. Amém? Não andemos aí buscando pleito e confusão para o otimismo. Vê um homem aqui, Adão. Diz, irmãos, capítulo 2, versículo 19: Jehová Deus formou pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a quien, hermanos? A Adán, para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ¿qué dice ahí? Ese es su nombre. Amén. ¿Sabe que a palavra dice que nosotros debemos y podemos llamar las cosas que no existen como si fuera, ¿sí o no? Amén. Dios nos da esa posibilidad de dar nombre a lo que esperamos en Dios, de dar nombre a la bendición. Amén, iglesia. E quando lhe demos nome e hablamos e oramos segundo a vontade de Deus, diz que o Senhor nos dará todas as coisas, sim ou não? Amém? Então, se nós outros, Deus nos dá essa autoridade, esse grande privilégio de profetizar situações e bendições em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Amém? Glória a Deus. Quantos bendice a seus filhos aqui? Você está profetizando o futuro de tu filho, de tua filha, sim ou não? E muitas dessas palavras se cumprem na vida deles. Amém, igreja? Porque Deus ha santificado a tua boca. Porque a lo mejor has pedido algo que está de acordo com a palavra, e Deus disse: bueno, se has pedido em meu nome, assim lo haré. Amém, irmãos? Então se ponga atenção no que hizo Deus com esse homem. Um homem que não nasceu niño, já nasceu grande, verdade? Deus soplou em ele e se hizo alma viviente. Não passou por la niñez, por la adolescência, por la juventude, já nasceu sendo um homem formado, um homem grande, adulto, um homem em quem Deus depositou sobre ele responsabilidades. Amém? Deus, irmãos, me deu responsabilidade a esse homem, delas que ele evidentemente não estava humanamente preparado. De onde sacou ele sabedoria para dar nome aos animais? De onde? De sua relação com Deus, não é assim? Diz que diariamente Deus conversava com Adão. Deus não lhe deu algo impossível para ser. Humanamente sim, pero em Deus não. Então, se quando Deus lhe dá essa tarefa, esse trabalho, evidentemente que Deus estava aí, ministrando, ensinando, instruindo Adão para ser as coisas bem. Como estão entendendo, irmãos? Amém? E disse, irmãos, versículo 19 final, disse: todo o que Adão chamou dos animais, disse, eu já me perdi aqui, vivientes, esse é seu nome. E puso Adão nome a toda bestia e ave de los cielos e a todo ganado del campo, mas para Adão não se achou ajuda idônea para tratar. Amém? Daí é outro tema. Amém? O que quer dizer com isso, irmãos? Que Deus, através de sua palavra, nos dá de verdade boca de profeta para profetizar. Amém? E se profetizarmos a palavra, olha, Deus te pode surpreender.
e realizar lo que ha salido de tu boca, porque has lavado de su palabra, has profetizado su palabra. Y lo que nos muestra, nos permite ver, hermanos, que lo que yo hablé, de lo que yo profetizé y de lo que sucedió en mi vida, fruto de oraciones pasadas, si sucedió como oré y pedí al Señor, isso é fruto de la comunión que he tenido con Él. Amém, hermanos? Não podemos andar aí declarando, profetizando, esperando a bendição de Deus, se não temos comunhão com Ele, se vivimos apartados dele. É o momento que Adão se apartou do Senhor, que sucedeu? Deus disse assim: ó, vai, saia do erro, aqui não tem mais que estar aqui. Amém? Então, irmãos, Deus lhe deu essa tarefa para esse homem, mas seguramente Deus diariamente estava aí. Não sei, a Bíblia não diz quanto tempo dilatou ele para dar nome aos animais, verdade? Teve que fazer seu estudo, pensar, conversar com Deus, verdade? Deus explicar a Adão as características de cada animal. Não foi um processo de la noite à la manhã, na verdade que assim, dilatou-se o tempo. E se dilatou-se o tempo, me habla de comunhão, me habla de tempo com Deus. E foi tão efetiva essa relação de Adão com Deus, que diz que até hoje, assim é o que dijo ele. Amém? Vamos ler outra vez, irmãos. Vamos ler outra vez. E las trajo a Adão para que viesse, para que las observasse, verdade? Como las havia de chamar. E todo o que Adão chamou a los animales vivientes, este é su nome. Oh, que tremendo isso. Como estão entendendo a palavra, irmão? Levanta a mão, está entendendo, amém? Amém? Fruto de nossa comunhão com Deus, muitas vezes, é a bendição que recebemos, amém? Porque em algum momento anelamos em meu coração, porque em algum momento oramos, porque em algum momento desejamos aquilo, e Deus viu integridade em nosso coração, amém? Deus não viu merecimento nem mérito, Deus viu algo de integridade, viu algo de fidelidade em nós outros, de querer comunhão com Deus. Então, se Deus disse, tome, amém, irmãos? Então, se queres que a palavra de Deus se cumpra em tua vida, mantenha comunhão com Deus, amém, irmãos? Não importa a situação que has vivido, não importa as tortas que hemos ralado, mantenha tua comunhão com Deus. He dicho hace un tiempo atrás aquí, repito, no hay pecado que te haga apartar de la presencia de Dios, hermano. No lo hay. Dice Romanos ahí que ni la muerte ni la vida, nada nos puede apartar del camino del Señor. Amén. Del amor de Dios. Por más grande que sea tu pecado, su amor cubre esto. ¿Me está entendiendo, hermanos? El único que diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Pero lo demás lo que tú hagas, escóndate en Dios. Dios, pequé otra vez. Dios, me caí otra vez. Por quê, hermano? Seja sincero com Deus. Pega assim. Ou vai andar escondendo aí? Não. Já Deus já visto. Já Deus sabe como estamos, irmãos. A quem vamos reportar-nos? A Deus, Senhor. De verdade, fui débil. Amém? Fui débil, me caí, me fui, lo que sea. E Deus, irmãos, não te vai condenar, amém? Deus não te vai juzgar, como estão entendendo nessa manhã, amém? Deus não vai andar negando tu pecado por la comunidade, para que todo mundo se dê conta, lo que aceite no culto, não, tenha paz com isso. O que Deus espera é que nos volvamos a Ele, amém? Nos volvamos a Ele. Pecou, se escorregou e se foi hundido do pecado, diga, Senhor, Ele aqui, amém? Não sei como vas a ser, mas aqui estou eu outra vez, sucio outra vez, contaminado outra vez, mas a quem irei? Amém? A quem irei? Impregnado de vestidura com pecado, mas a quem irei para ser limpiado? Quem me pode limpiar? Quem me pode perdonar? Alô, igreja? Quem me pode restaurar outra vez? O pastor? A igreja? A suegra? Não. Amém, irmão? Amém. Assim, irmão. Andar com Deus não é difícil. Amém. Caminhar com Deus não é difícil, irmãos. Amém. Nós outros somos os que complicamos. Amém.
Ser sincero com Deus: Senhor, aqui estou eu outra vez. Amém? E Deus, irmãos, com seu grande amor, vai estender seus braços e vai dizer: vem, eu vou levantar, tá bem? Sigamos. Tua história não se completou todavia. Amém? Tens largo caminho que andar todavia, como disse aquele profeta: metido na cueva. E não está metido na cueva por o pecado, senão por medo de outras coisas, verdade? Porque nós outros nos metimos na cueva por o pecado, por a vergonha do erro que cometimos. Nos escondemos como Adão, depois de toda a responsabilidade que Deus lhe deu, privilégio grande que Deus lhe deu. Esse homem comete o pecado e o primeiro que vai ser esconder-se. Olha, aqui iremos, beleza? Donde vamos nos escondermos? Dice Salmo 139. En el cielo, en la otra tierra, en lo profundo del mar, o Senhor está em todo lugar. Então, se Ele está vendo todo, sabe todo, não é por onde esconder-se. Sim ou não? É ser sincero e dizer: Senhor, aqui estou eu. Pero esse homem se escondeu. Amém? Se escondeu. Sabe o que, irmãos? Às vezes perdemos grandes oportunidades de sermos restaurados, de sermos sanados, de sermos levantados outra vez, depois de uma caída. Por quê? Porque o pecado não traz apenas a suciedade em nossas vestiduras espirituais. O pecado traz também o medo, verdade? O rechaço, verdade? É o medo que Deus me rechace, é o medo que Deus me castigue. E a lo mejor alguém te disse: Deus te vai matar. E eu arrependo por Deus. Verdade? E a vergonha, o pecado traz tudo isso. Mas nós teremos que vencer essas coisas, irmãos. Amém? E o Senhor mostrou o caminho para Adão. Deus mostrou o caminho para ele. Como vencer o medo, a vergonha, eu querer esconder-se depois de uma torta que se ralou. A consequência assim sucedeu e aconteceu. Deus não livrou da consequência, nos sacou do erro, para que não volviera a contaminar todo o demais, verdade? E que não siguiera ele na contaminação eterna. Pero Deus lhe mostrou o caminho da restauração, irmãos. Amém? Deus lhe mostrou o caminho da restauração, lo sacou, viveu a consequência de seu pecado, pero Deus não o desechou. Como estão entendendo? Amém? Pecou, sofreu a consequência, perdeu a bendição onde estava, pero não foi rechazado por Deus. Amém? Deus não odiou Adão, por seu pecado. Diz o capítulo 3, versículo 21, diz: e Jeová Deus hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amém? Glória a Deus. Que isso? Deus les apresentou a possibilidade de um sacrifício de um inocente para cobrir, para esconder-se do seu pecado. Amém? Para cobrir o pecado deles, para que o pecado não les condenara, porque Deus teria todavia promessas e propósito para esse homem. Amém, igreja? E aí está o sentido profético de lo que isso Deus sacrificou um animal inocente para cobrir estes dois personagens aqui, hasta que Cristo chegara e o perdão fora universal. Amém? Para todo aquele que nele crê, evidentemente. Então, irmãos, qual é a vida de Adão, irmãos? Vivendo no paraíso, é o melhor lugar que existiu nessa terra. Não há outro lugar, ambiente, aunque nós não podemos ver com nossos olhos, pero em nosso espírito entendemos. A Bíblia nos habla deste paraíso, do qual nós outros um dia vamos estar ali. Amém, irmãos? Amém? Esse homem estava no melhor lugar. Amém? Tinha a melhor companhia, que era Deus mesmo. Amém? Tinha todo preparado para ele. Pero há muita paz aqui, verdade? Há muito aborrecimento aqui, quer um pouco de emoção. Ele hizo caso a esposa le hizo caso a la serpiente, ¡pá! E sucedeu o que já sabemos. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, irmãos, Deus nos criou para a bendição. Amém?
Dígase para usted mismo: Deus me ha criado para bendição, para viver bajo bendição, não maldição. Eu não tenho que buscar lo malo, lo feio, lo que me vai estropear a vida. Tenho que caminhar em bendição. ¿Me está entendendo, irmãos? Para isso nos criou Deus, para viver em bendição. Não importando o pecado. O pecado já ha sido perdonado na cruz del Calvário. Amém? Não há mais condenação, diz o Senhor, e repetimos nesta manhã: não há mais condenação. Então, se Adão, estou com Abraão na cabeça, Adão se ralou todo o problema, foi buscar problema, e hoje estamos nós outros vivimos a consequência da torta que ele se ralou ali atrás, verdade que sim? E que sai, estava muito aburrido ali no paraíso, estava tudo tão perfeito, verdade? Às vezes vivemos assim, irmãos, temos tudo tão perfeito. Aquele varão que tem tudo perfeito na casa, sua esposa, sus hijos, su trabajo, sus posesiones, pero el hombre anda mirando a ver la vecina, la prima, la que passa na calle, porque pareciera que aquela paz lhe incomoda, então ele vai buscar problema. Alô? Mas assim, irmãos, aí vem os problemas, ai. Igualmente na mulher, irmãos, amém? Pareciera, irmãos, que nós não entendimos o que Deus quer fazer. Não entendimos a bendição que Deus nos ha dado, que quando as coisas começam a acontecer em nossas vidas, são sinais claras de Deus, sinais muito claras de Deus, que o Senhor está dizendo: ha chegado o tempo de tu bendição, amém? Ha chegado o momento de entregar-te aquilo que me has pedido, não que tu has merecido, senão o que me has pedido, o que has clamado, o que has derramado lágrimas dia e noite. Tome, aqui está. Me está entendendo? Amém? E passa o tempo, e nós nos acostumamos com aquele, e dizemos: bueno, vamos buscar emoção em outro lugar, verdade? Vamos buscar outra circunstância, e abandonamos o que Deus nos dá, não valoramos. Adão viveu essa experiência, estava no melhor ambiente que podia estar no ser humano, amém? Estava com a melhor companhia, que era Deus, pero foi dar ouvidos à serpente, a não sei quem, e já sabemos o que passou, irmãos. Pero isso nos queda como lição, sim ou não? Se você está vivendo bajo bendição, irmãos, permaneça aí. Não tens que bajar-te de aí, não tens que abandonar essa circunstância buena que Deus te ha puesto a viver, amém? Desfruta, gózate. Por esto tu has chorado, tu has clamado, tu has sufrido, aleluia. ¿Cómo se entiende, hermanos? Por essa bendição você ha rasgado su coração delante de Deus, ha derramado lágrimas delante de Ele, te has quebrantado uma e outra vez, e Deus determinou: esse é seu tempo, tome, amém? Como é possível que vamos deixar o paraíso, a bendição, e buscar caminhos de muerte, caminhos de pecado, caminhos de problema? Ou seja, como disse nós Chico, vamos buscar pleito aí onde não devemos estar buscando. Alô? Os cristianos buscam pleito, né? Cristiano busca pleito. Irmãos, vivamos bajo a bendição de Deus, amém? E creia-me, e se la hemos perdido, e o Senhor tem um amor tão grande, verdade que sim? Que nos vuelva a dar outra vez, que nos vuelva a entregar outra vez. Quantas histórias bíblicas temos aí, de pessoas que caíram, que pecaram, que se olvidaram, que rechazaram o bueno que Deus hizo em suas vidas, e nem por isso Deus os destruiu. Amém, igreja? Como estou entendendo nessa manhã, né, irmãos? Abra tua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 9. E é dito que Deus ia falar coisas tremendas hoje, amém? Em versículos bíblicos, histórias bíblicas que já você ha escutado muitas vezes. Pero como Deus renova sua misericórdia, Ele renova também sua palavra diariamente, amém? Esse é o poder da palavra. A cada dia, a cada manhã nos vai falar diferente. 1 Samuel capítulo 9. Dice, capítulo 9, versículo 1: havia um varão de Benjamim,
homem valeroso, o qual se chamava Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorat, filho de Afia, filho de um benjamita, e tinha um filho que se chamava Saul, jovem e hermoso. Que lhe parece? Entre os filhos de Israel não havia outro mais hermoso que ele. De ombros arriba sobrepassava a qualquera del pueblo. Imagina, hermano, las chiquillas de aquele tempo, verdade? Quando esse homem passava em Bacalhau, ele alvoroço que causava esse homem quando passava. Imagina, irmãos. E a Bíblia não diz que ele era mulherengo, mas verdade assim, seguramente que havia toda uma guerra daquelas linhas mirando aquele homem passando, aleluia. Diz que entre os filhos de Israel, irmão, é decir, entre toda a nação não havia homem igual a esse homem. Uma beleza tremenda, sobrenatural, penso eu, verdade? Disse, não havia outro mais hermoso que ele. De ombros arriba, sobrepassava a qualquera del pueblo. Amém? É decir, era um homem de alta estatura, verdade? Não era um pequenino assim como eu, verdade? Era um homem grande, um forte, sabe? De presença marcante. Imagine se ele andando em meio da multidão, a cabeça dele estava por em cima de los demás. O que lhe parece? Verdade que assim? Assim era, irmão. Isso aqui, que de ombro para arriba sobrepassava qualquer del pueblo. Disse a palavra, já sabemos da história. Qual era o trabalho dele? Com toda essa hermosura, cuidava de asnas. Que lhe parece? Esse era o trabalho dele, cuidar de asnas. Podia estar aí em um palácio, em algum lugar. Palácio não havia, porque ele foi o primeiro rei, verdade? Pelo que passou com esse homem, irmãos, Deus o levantou, Deus pôs ele como o primeiro príncipe, o primeiro rei de Israel. Esse homem que, por a história que vemos aqui, o único que tinha era uma beleza física, era o único. Como muitas pessoas se jactam de sua beleza, pero abrem a boca e só tonteria, verdade? É assim. Mulheres hermosas, homens guapos, pero quando abrem a boca, irmãos, le duele o oído a uno escuchar, verdade? Só tonterias, só palavrotas e coisas que não edificam a nada, e só loqueira, amém? Esse homem, por a história aqui, o que ele tinha, o grande valor dele era a beleza física, porque cuidava de asnas, e parecia não ser um homem muito responsável com seu trabalho, porque se perderam os animais, se perderam. Sai ele a buscar os animais aqui e allá, e passa não sei quantos dias fora de casa buscando nos animais. Seu papá preocupado, onde está esse varão? Será que lo mataram? Será que se lo comeu um leão? E andava ele perdido aí, até que vai chegar donde um profeta. É decir, em sua ignorância, verdade? Em sua falta de conhecimento e sabedoria, Deus não foi guiando. Amém, irmão? Amém? Hasta onde estava o profeta? Aí o profeta, sabemos a história, não vamos ler todo. Lo invita a comer, prepara um assado, verdade? Lo invita a comer e libera uma palavra sobre ele. Está entendendo, irmãos? Quantos de nós outros, em nossos momentos mais difíceis de nossa vida, em momentos de erros e horrores que hemos cometido, verdade? De situações que hemos vivido, nesse momento foi onde Deus disse assim: pega-se para mim, amém? Eres meu, amém? Não era quando estávamos em o melhor de nossa vida, não foi nesse tempo, não. Eu, quando fui alcançado, eu estava mais bem com a cueva, esperando-me para meter-me aí, porque não havia muito que fazer comigo. Foi nesse momento, amém? Foi no momento de ter quedado esse homem, foi que ele foi lá delante do profeta, e o profeta libera uma palavra, derrama azeite sobre sua cabeça. Ele chegou com um profeta em meio dos profetas. O que lhe parece? Agora esse homem ha subido de nível. Antes o que tinha era pura beleza física, agora tem unção do Espírito Santo. O que lhe parece? Alô? Uau!
subió de nivel, ¿verdad que sí? Pero hermano, lo que todo eso que Dios hizo con él, lo bautizó con el Espíritu Santo, digamos assim, parafraseando, lo llenó con el Espíritu Santo, profetizó entre os profetas, em seu tempo foi transformado rei de uma nação, um homem que andava cuidando de asnas no campo, perdido, confundido, agora é rei, tem corona, tem seguramente um harém de um montão de mulheres no palácio, tem obreiros, tem escravos, tem gente que lhe reverenciava, que lhe parece? Tem gente que lhe adorava como Deus, talvez, era ele, era Saul, que o melhor que tinha era a beleza física, pero agora é um rei, com responsabilidade rei, com tortas de rei, impio e inconverso, porque nunca se pôs a cuentas com Deus, verdade? Só o problema buscou, a nação não tuvo uma experiência melhor em sua existência em o tempo que ele era rei, verdade ou não? E Deus havia dito: veja, vocês querem rei? Tá bem, les vou dar um rei. Pero sepam vocês, esse rei les vai roubar todo o seu ganado, les vai quitar a riqueza, se vai aproveitar de suas doncelas, vai escravizar seus jovens, los vai meter em guerras e em problemas. Aún assim querem um rei? Sim, queremos um rei, como toda nação tem rei. Está bem. O que sucedeu? Deus agarra o mais guapo, aquele que tinha aparência de rei, verdade? Estatura de rei, presença física de rei, pero não era o que Deus queria, pero se era o que Deus queria, o que o povo queria, anelava. Amém? Então, se esse homem é levantado, e seguimos entendendo o que o Senhor nos está dando nessa manhã, ele valorou a oportunidade que Deus deu? Não valorou, não buscou em Deus sabedoria, não buscou, simplesmente se meteu em problemas, em tortas e confusões. Mas bem disse o Senhor que se havia arrependido. Irmão, que lhe parece? Deus se havia arrependido de haver posto ele como príncipe de Israel. E quando muere, diz que Samuel se põe a chorar. E disse: Samuel, por que está chorando por esse homem? Já o havia desechado, eu já estava fora de meus planos. Como está entendendo, irmãos? O Senhor nos está falando nessa manhã de aproveitar, de viver bajo a bendição. Eu sei que às vezes queremos algo mais, verdade? Não estamos contentes, e também esse sentimento nasceu em nós outros, nasceu com nós outros. É esse anelo de prosperar, de alcançar mais, de crescer, como diz o Senhor: bendeci, prosperem, sojuzguem a terra, dominem todo. É esse ânimo que Deus pôs em nossa natureza. Isso está ótimo, querer mais, crescer, aprender e ser algo diferente, pero, amém? Segundo a ordem de Deus, segundo a direção de Deus, esse homem, irmão, não valorou o que recebeu, e já o Senhor desechou ele, lo desechou. E o que viene depois? Comete pecado, rala tortas, adultérios, mata a gente nas guerras, hace de todo, verdade? Deus transforma ele rei Davi, e passou o que passou, pecou e todo o demais, pero ele, a diferença era que nunca se alejou de Deus. Diga comigo: Davi nunca se alejou de Deus. Amém? E cometeu coisas que quizá tu e eu nunca íamos cometido, ou a lo mejor nunca vamos cometer os pecados que Davi cometeu, verdade? Não foi um homem assim tão perfeito, não foi nada perfeito, pero a diferença era que Davi estava sendo pegadito de Deus, amém? Reconhecia suas debilidades, sabia que era débil, que tinha problemas, cometia pecado, ralava suas tortas, pero vivia com Deus. Amém? Em seu tempo de niñez e adolescência, aí estava em los montes, em los campos, tocando sua harpa, adorando a Deus. Amém? A quem chamava Saul com seu colinho endemoniado, a Davi a tocar e a liberar o nome de seus demônios. Está entendendo, irmãos?
Todo esse processo, quando Davi alcança sua maior posição, digamos, em Deus, não é que ele se volviu perfeito, não é que a hora ele era rei, a hora é perfeito porque alcançou o que Deus lhe havia prometido. Não, ele seguiu sendo ser humano, com suas debilidades, com seus problemas, e aún em a posição mais alta, quando ele chegou na posição mais alta, foi quando ele descendeu ao lugar do pecado. Amém, irmãos? Pero isso não foi suficiente para que Deus o desechara. Deus mais bem o recebeu. Amém? Em seu pecado, em sua torta, ele buscou em ayuno, ele buscou em oração, e Deus hizo o que tinha que fazer. Não o livrou da consequência, pero atrajo para si. Amém? E Davi foi restaurado, e já sabemos todo. E bem depois do livro, e já sabemos a situação que passou. Amém, irmãos? Nós estamos entendendo o que Deus está dando nessa manhã, irmãos? Amém? Quantas oportunidades hemos perdido? Quantas bendições de Deus hemos deixado ir? Por quê, irmãos? Por que hacemos isso? Se hemos orado, se hemos clamado, se hemos pedido a Deus, verdade? Repito, como o varão que pediu uma esposa, ou como a muchacha que pediu um marido e Deus lhe dá, e quando se dá conta, um anda para cá, outro para lá. Pero oraram, clamaram, ayunaram, se consagraram a Deus, e Deus, bueno, tome aí. Talvez seja um Saúl que tu está buscando, não sei, pero bueno, já que quieres, verdade? Amém. Pero irmãos, não valoramos, amém? Não valoramos e echamos a perder as coisas que Deus nos dá. Creia-me, creia-me. Quando as portas se abrem, Deus dá paz em nosso coração, amém? Talvez venha um certo medo, é algo novo que vamos fazer, onde queda assim meio preocupado, pero Deus está dizendo assim: vamos, eu te vou levar aí, amém? Eu te vou capacitar. As experiências que tu guardando com o Senhor em no huerto, as mesmas, amém? Que sabedoria teria ele para dar nome aos animais, pero Deus o conduz em todo. Então, irmãos, creia-me que nessa manhã o Senhor está sendo nos recordar, amém? Que Ele nos ha livrado do caminho de morte, nos ha livrado do pecado, para que vivamos nós outros em bendição. Não podemos desaproveitar o que Deus põe em nossa mão. Aproveitemos as oportunidades, amém? Porque não é todo o tempo que vem oportunidades em nossa vida, verdade que sim? Não é todo o tempo, não. Às vezes vem por ciclos, as coisas vão acontecendo, e se tu deixas passar, há que esperar o ciclo para Deus que te alcance. Assim funciona, verdade? Então, se quando te das conta que Deus te está bendecindo, que a coisa está sucedendo, irmãos, santifique-se mais, ore mais, amém? Consagre-se mais, não para receber aquilo, senão em agradecimento a Deus, para mostrar a Deus: Senhor, não sei se estou preparado para isso, mas quero consagrar-me, quero buscar mais de Ti, amém? Quero crucificar minha carne para que não eche a perder o que Tu me dá. Vamos entender nessa manhã, irmãos, amém? Nós outros irmãos nascimos para a bendição, repito isto, e não podemos desaproveitar, não podemos perder. Vamos volver outra vez lá em Efésios, vamos ler outra vez, amém? Quede gravado em teu coração nessa manhã esta. Talvez isso te haga recordar de coisas que has echado a perder, oportunidades que has echado a perder. Coisas que se nos foram de la mano depois de haberlas tenido. Amém? Oportunidades que passaram e nós outros não aproveitamos. Então, talvez nessa manhã seja momento de meditar, de pensar. Amém? Que é que é derrado para trás? Que é que por não haver valorado não deve passar? Depois de haver tenido, depois de haver me alegrado, depois de haver dado testemunho à gente, depois de haver invitado a gente para que se alegrara comigo, agora me miram e estou aí cabisbaixo, triste,
desamparado, desassistido, estropiado, amém? E a gente diz, pero não era esse, estava em pura bendição, não era que assim, né? Como é que dizemos nós outros quando nós falamos? Não, aí vamos pura vida, pura bendição, dizem os chicos, amém? Pura bendição. Pero passa o tempo e a bendição já não está. E aqueles que se gozaram, que nos aplaudiram em nossa alegria, agora, mas bem, tem que ajudar-nos a levantar-nos. Que lhe parece, irmão? Amém? Que lhe parece, irmão? Que aqueles que se gozaram em nossa bendição, que se alegraram, que escutaram nosso testemunho, que aplaudiram quando passamos adiante e contamos as coisas que Deus ha hecho em nós outros, a gente se alegrou. Agora, tempo depois, a gente voa a vermos e estamos aí tirados. Que lhe parece? Uno se pergunta, não é que estava bem, não é que estava em pura bendição. Eu escutei o testemunho, eu vi, verdade? Que passou como que Deus lhe ha dado? Alô? Vamos ler outra vez isso aqui, irmãos, amém? E se tienes um lapiseiro rojo, subraya aí, haga um círculo aí nesse versículo, para que nunca mais te ouvido o que Deus está falando nessa manhã, amém? Leia comigo assim: bendito seja o Deus. Leia duro comigo: bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, que nos bendijo com toda a bendição espiritual em los lugares celestiales em Cristo. Amém? Amém? Cerra os olhos aí nesse momento. Cerra os olhos aí. Mantenha aí sentadinho aí. Cerra os olhos. Não deixa que nada te distraia nesse momento, tá bem? Cerra os olhos e sincera-te com Deus aí. Talvez o Espírito Santo te vá trazer à memória coisas que has tenido em tus manos, coisas que has clamado, has pagado preço, que te has consagrado para alcançar, e lo decidiste. Não sei que tempo dilatou, mas lo decidiste. Muito bem. Que o Senhor te ajude a recordar que has hecho com isto. O que Deus ha dado está aí, ou já não está mais? A bendição que lograste alcançar, todavia estás vivendo em ella, todavia la tienes, todavia disfrutas de lo que Deus ha hecho, todavia está aí o gozo, a alegria por haber alcançado aquilo, todavia está aí, ou já não lo tienes mais? Ou tens aí um recuerdo, talvez uma nostalgia de um tempo que você viveu? Não é o caso de saber a hora ou de contender contigo mesmo? Porque fui débil, porque isso, porque perdi, porque pequei? Não. A lo mejor Deus já tinha perdonado, pero Deus quer que tu recuerdes nesta manhã que sim, Ele te ha bendecido, que sim, Ele te ha dado coisas que tu e eu não merecíamos, que sim, Ele ha escuchado o clamor de nosso coração, que Ele ha escuchado e has visto nossas lágrimas. Ele ha visto. Ele ha visto o tempo que esperamos hasta alcançar as coisas, quanto sofrimos, quanto nos doliu, quanta foi a vergonha que passamos muitas vezes, quão avergonzados fuimos em um processo, quão quebrantados fuimos em um processo, hasta formar aquilo e Deus entregar em nossas mãos. Recuerda aí, em tu silêncio com Deus aí, e talvez seja o caso de pedirmos perdão ao Senhor, porque muita gente se gozou com nós outros, muita gente se alegrou com nós outros, quando a bendição correu de
detrás de nosotros y nos alcanzó. Muchos se alegraron, muchos vieron y escucharon el testimonio, y usted ha compartido con uno y con otro. Tu vida cambió cuando Dios te bendijo en esta área, en esta situación. Quizá foi um livramento, quizá foi uma sanidade, quizá foi uma bendição econômica, quizá foi um negócio próprio, quizá foi um ministério, quizá foi um trabalho na obra do Senhor. Não sei o que foi, eu estou seguro que muito Deus nos ha bendecido, e todos viram que a bendição estava sobre nós outros. E a pergunta hoje, nessa manhã, é essa: todavia está aí a bendição? Estamos todavia vivendo aquele, gozando-nos, alegrando-nos, ou não hemos valorado, ou não hemos ignorado, rechaçado? Nos faltou madurez para retener o que Deus nos ha dado. E o que foi que sucedeu? Talvez hoje pidamos perdão a Deus. Diga: Senhor, de verdade algo sucedeu, algo passou e já não estou na bendição que estava. Aquele gozo, aquela alegria se me foi, já não está mais. Já la vi em minha vida diferente, não como que era quando vivi em bendição. Já ouvi quizá mesclar-me com os demais, a confundir-me em meio à multidão. A unção que me havias dado me respaldava em todo. A bendição que me havias dado me respaldava em todo. Pero hoje a gente me confunde com os demais. Sou um igual a los demás. Pero o Senhor derramou a bendição para dar-me distinção, para separar-me, para apartar-me, para ser algo grande. Isso é Deus em nossas vidas. Não podemos aceitar ser confundidos com a gente. Não somos evidentemente melhores que nadie, mas há algo que Deus ha puesto em nós outros. Aleluia. Não estamos aqui falando de virtudes humanas ou de beleza física, como era o caso de Saul. Não. Há algo diferente, há algo distinto, há algo maior que Deus ha puesto inclusive em minha vida, que nos diferencia de los demás de la multitud. Sim ou não? Havia muitos jovens em Babilônia, jovens que saíram de Israel, que foram levados a Babilônia para escravo, mas haviam 4 jovens que eram diferentes. De los muitos que havia aí, Daniel e seus 3 amigos eram diferentes. Se distinguiram em meio à multidão de jovens judeus que estavam, israelitas que estavam. Por quê? Porque Deus havia posto um espírito mais que excelente em eles. Oh, aleluia, irmãos. Não permita que a gente te confunda. Não permita que a gente te mire como um montão, verdade? Com os pecados, com as coisas que o mundo faz, e que a gente te confunda. Pero esse aí é igual a mim, é igual que nós outros. Não permita isso. O que Deus ha puesto em ti é um espírito mais que excelente. Amém? Mais que excelente. Tu és diferente, não eres igual. Amém? Tem a mesma nacionalidade, nasceu em Nicoya, talvez no hospital aí de Nicoya, verdade? Tem cédula na casteca, não sei aqui a tua cédula, que número é. Amém? Pode que a gente te mire assim, mas tu não é igual. Tu eres diferente. Amém? Mantenha os olhos cerrados, vamos orar, amém? Creio que já has pedido perdão nessa manhã. E se Deus mirou teu coração arrependido e quebrantado, Ele te pode restaurar. Oh, Senhor, Ele se não pode. Senhor, oh Deus, te damos graça nesta manhã, amado Deus. Graças por esta palavra, graças por este mensagem, amado Deus. Te pedimos perdão, Senhor, oh Deus, se em algum momento não hemos valorado o que o Senhor ha hecho, o que nos has dado, se não hemos entendido, Senhor, a magnitude da bendição que o Senhor nos deu,
como regalo, sem merecimento, por pura graça, por pura misericórdia, por esse amor tão grande, amado Deus. Te pedimos em nome de Jesus, perdona-nos nossa imadurez, perdona-nos, amado Deus, perdona nossa ignorância, perdona-nos, Senhor, em querer parecer a los de fora, querer parecer como o mundo, querer viver e atuar como eles. Não somos iguais, somos diferentes, temos um espírito diferente em nós outros. Não permita, amado Deus, que sejamos confundidos, amado Deus. Há uma beleza que o Senhor ha puesto em nós outros, que não é física, é espiritual, para que vivamos bajo a bendição de Deus. Senhor, bendice tu igreja, bendice tu pueblo, que essa palavra pueda inquietar-nos, incomodar-nos a lo largo desta semana, que o Senhor nos siga falando, bombardeando nosso espírito com esta palavra, e que podamos recuperar o perdido, Senhor, oh Deus, que podamos volver a ter aquele gozo, aquela alegria de haver realizado bendições grandes em nossas vidas, que podemos volver a dar testemunho de tuas maravilhas, amado Deus, que seja quitado de nós outros toda a tristeza, todo o abatimento, toda a angústia, toda a aparência de fracasso, oh aleluia, todo isso seja quitado, porque o Senhor nos ha levantado para viver em glória e em vitória, amado Deus. Quita de nós outros toda a aparência de fracasso, toda a aparência de derrota, todo o sentimento de derrota, amado Deus. Tu nos dá mais que vencedores, amado Deus. Dá-nos, Senhor, oh Deus, a oportunidade uma vez mais, porque Tu eres um Deus de oportunidades, Tu eres um Deus de coisas novas, Tu eres um Deus que nos renueva dia com dia, Tu eres um Deus que hace maravilhas em nossas vidas, amado Deus, e espera que nos gocemos, pero espera também que retengamos a bendição, amado Deus. Perdona-nos, perdona nossa imadurez, perdona nosso pecado, amado Deus, cubra-nos com tu sangue preciosa, que nada nem nada nos venha a buscar sem alado, porque já o perdão tuyo nos ha alcançado, já não há mais culpa, já não há mais condenação. Em nome de Jesus, amado Deus, bendigo tu pueblo, bendigo tu igreja, bendigo tus siervos e siervas, tus hijos, amado Deus. E te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por este mensagem, amado Deus. O que o Senhor nos está dizendo é que Ele pode volver a ser outra vez, Ele pode volver a bendecir outra vez, a restaurar, a sanar outra vez, a levantar outra vez. Ele pode volver a derramar el aceite sobre tu cabeça outra vez. Oh, aleluia! Unção e poder tiene ilimitadas em seu poder, em sua soberania. Ele pode fazer de novo. Oh, Ele pode fazer de novo. E pode dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Graça, amado Deus, graça nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por isso, hein? Aleluia! Graça a Deus, graça! Graça, amado Deus, graça, graça. Graça a Deus, graça, amado Deus. Aleluia, aleluia.